Olá, tudo bem? Você já pensou em trabalhar em um mercado que é a prova de crise há mais de 20 anos? Você já pensou em trabalhar a partir da sua casa, usando um computador, uma conexão de internet e um telefone fixo? Você já pensou em ganhar de 2 a 5 mil reais por mês, sem ter um chefe cobrando você, ou sem ter um patrão onde ele diz toda hora que vai te mandar embora? Então, se você não sabe ainda, fique comigo que nesses próximos minutos eu vou te mostrar como que isso é possível. Eu vou te contar os segredos de como eu consegui fazer isso. Em apenas um ano, faturar mais de 20 mil reais por mês. E ainda construir uma carteira de mais de 3 mil clientes, começando a partir de um contato. Então vamos lá. Mas antes que eu conte para você como que eu cheguei até aqui, eu vou contar um pouquinho da minha história até para você entender como que isso aconteceu. O meu nome é Jaciel, mas todas as pessoas me conhecem por Jack Montana, você vai entender isso depois, e porque é mais fácil de dizer também. Eu vim do interior, vim de uma cidadezinha muito pequena, chamada Itaguaí, e eu morava na área rural, então eu praticamente nasci na roça. Aos 8 anos, mais ou menos, eu vim morar nessa cidade pequena, de Itaguaí, que é muito pequena mesmo, ela deve ter, na época tinha 5 mil habitantes. E eu fiquei conhecido lá na cidade lá porque eu gostava de desenhar, gostava de fazer artes, né? Além de aprontar artes, eu também fazia algumas artes. E o pessoal começou a ficar conhecido lá, achava que eu tinha talento para desenhar, alguma coisa do tipo assim. E foi assim que o pessoal me conheceu lá. Quando eu tinha 13 anos, eu vim morar numa cidade maior, apesar de ser interior, é uma cidade maior, a cidade chamava-se Sorocaba. Nessa época eu já vim com o intuito, eu queria trabalhar numa empresa grande, na verdade na minha cabeça era Coca-Cola, porque eu queria... Eu gostava dessa área, então eu queria entrar nessa área. Só que eu tinha 13 anos de idade, então eu não achava... Na verdade eu acreditava que era possível, mas eu não tinha essa noção de que não era possível na época. Tanto é que eu fui nessa empresa e fiquei insistindo para trabalhar lá, fiquei insistindo. Eles dizem até que não estavam contratando guardinhas, que é o que eles contratavam na época. Mas eu falei, não, eu desenho, eu gosto de trabalhar com arte e tal, e eu sei que vocês precisam aqui, porque na época tinha os pintores letristas que faziam a parte de comunicação visual, que hoje todo mundo conhece como impressão digital, conhece como impressão em grandes formatos, mas na época era tudo feito na mão, era feito usando tinta, pincel e alguns outros recursos que eram para a época. Isso foi em 1990. De tanto insistir, eles me deixaram trabalhar nessa empresa e eu fiquei lá durante 3 a 4 anos, 4 anos mais ou menos. E acontece que quando você é jovem, ou muito jovem, você não tem muita noção das coisas que estão à sua volta, né? Eu estava trabalhando numa empresa grande, uma empresa boa, ganhava um bom salário, na verdade, porque eles diziam que na época eu não poderia receber menos do que o pessoal que estava lá, porque eu me enquadrava como um funcionário padrão e não como auxiliares, como tem hoje, ou como aprendizes. Não existia isso na época, não tinha estagiário. E eu ganhava muito bem. Mas eu queria tocar guitarra e ganhar o mundo. Como dizia a música do Lulu Santos lá, eu queria viver a vida e aparecer na televisão e ganhar dinheiro com música. A gente até montou a banda, eu saí da empresa e tal, e a gente depende um pouco de sorte nesse ramo, nessa área musical, para poder conseguir bons resultados. E essa sorte talvez não bateu para mim. E, como vocês podem ver, eu não consegui atingir o meu objetivo. Quando a banda parou, eu tive que pensar, o que eu vou fazer agora para me ganhar na vida? Eu tentei muitas coisas, sabe? Eu tentei ser empregado, tentei ser vendedor, eu tentei voltar na área, pintar de novo, fazer letras e tal. Mas nada muito concreto, assim, porque eu não tinha uma direção correta. Eu não sabia exatamente o que ia fazer, porque eu estava tecnicamente perdido, porque eu não queria ficar preso num trabalho e também não queria ser mandado por muita gente, eu não queria ter que esperar o meu chefe morrer para mim ganhar o lugar dele. Então eu precisava fazer alguma coisa diferente. E foi aí que eu peguei e tive uma ideia. Eu falei, poxa, eu gosto da área de design, eu gosto de desenhar, eu gosto de computador, que era uma coisa que estava tendo muito na época. E aí começou a aparecer as primeiras plotters de recorte, que são aquelas equipamentos que cortam as letras em adesivo, e daí você monta faixas, placas.
e eu resolvi entrar de cabeça nessa área. Resumindo, na época aconteceu muita coisa, aconteceu várias coisas. Eu tinha que correr muito, eu tinha que trabalhar muito. O sonho de ser independente, de ser... E nessa época eu também conhecia a Daniela, que é a minha atual esposa. Como ela ficou grávida da Júlia e tal, que é a minha primeira filha, eu resolvi que tinha que fazer alguma coisa séria, alguma coisa que me desse dinheiro todos os meses e que eu pudesse ter uma recorrência e ao mesmo tempo eu não depender de um patrão ou de um chefe. Então foi aí que eu resolvi montar mesmo de cabeça o meu primeiro negócio. E aí a gente foi e financiou um equipamento em 12 meses, aí, uma plotter de recorte, e começamos o trabalho. Começamos a comprar adesivos e compramos muito material, comecei a visitar alguns clientes e tal. Até eu não tinha muita dificuldade de vender o material, mas eu não sabia cobrar direito, eu não sabia vender corretamente, eu não tinha mão de obra qualificada para entregar, eu estava aprendendo tudo sozinho. E então você imagina o que aconteceu. Eu bati muita cabeça e veio a minha primeira falência. Eu não conseguia controlar essas contas e acabou a primeira empresa que eu teoricamente abri já faliu menos de um ano. Aí eu disse, e agora? Eu comecei o meu primeiro negócio, que é o meu sonho, e já quebrei ela. Mas aí eu falei assim, não, mas eu não quebrei exatamente. Eu apenas investi algum tempo, investi algum dinheiro para aprender esse mercado. Então, comecei a recapitular as coisas que eu tinha feito certo e as coisas que eu tinha feito de errado. E então eu comecei de novo. Falei, vamos começar de novo de uma forma mais... Vamos pegar o que eu aprendi e o que eu fiz de errado, o que eu fiz certo e o que eu fiz de errado. Vamos pegar tudo que eu fiz certo e vamos continuar fazendo. E vamos errar outra coisa agora. E continuei. Então, mais um ano a gente foi tentando, foi trabalhando. A gente achou que precisava ter um escritório maior, que a gente precisava ter que precisava ter funcionários, que precisava estar de frente para uma avenida. Então a gente foi focando nisso e a gente mais uma vez abriu essa empresa e agora com muito mais custos do que a primeira vez. A gente conseguiu faturar um pouco mais, a gente conseguiu melhorar a venda, conseguimos melhorar algumas coisas, mas aconteceu de novo o problema. A gente não sabia muito bem o que estava fazendo. A gente estava aprendendo na raça. Então a gente jogou muito dinheiro fora, jogou muito dinheiro no lixo. E, consequentemente, a gente não conseguia manter um faturamento mensal e recorrente com as coisas que a gente tinha aprendido ainda. Faltava algumas coisas. Enfim, pela terceira vez a gente tentou. E dessa vez a gente trabalhou. Dessa vez a gente focou em algumas coisas, fez alguns cursos, leu alguns livros, fomos atrás de muito conhecimento, visitamos feiras, emprestamos dinheiro de novo e a partir daí a gente começou a tirar uns conceitos desse negócio. Uns conceitos que são coisas que a gente acreditava que tinha que ser e na verdade não eram. Quando a gente viu na prática como as coisas funcionavam, era bem diferente do que a gente precisava. E foi aí então que a gente começou a montar os nossos primeiros conceitos. E a gente ia escrevendo isso que acontecia. As coisas que eram boas a gente ia anotando, os que davam errado a gente também deixava ali para a gente saber, para não cometer o mesmo erro. E as coisas foram melhorando, melhorando. E eu lembro que quando eu comecei, eu falei assim, agora a gente tem um modelo, a gente tem um negócio que esse negócio vai funcionar, esse negócio funciona. E aí então a gente começou a aplicar. E quando eu comecei a aplicar essas técnicas que eu tinha aprendido, que eu tinha desenvolvido com o decorrer de todo o aprendizado que eu tive dos outros negócios que foram quebrados, então começou a surgir a luz no fim do túnel. As coisas começaram a andar, começou a aumentar os clientes, começaram a vir, eu comecei a desenvolver umas parcerias, comecei a desenvolver coisas que eu havia aprendido e que na prática, né, com a dor que eu tinha, eu comecei a entender como funcionava e aplicando dia após dia, a gente foi só crescendo, crescendo e a gente chegou a faturar mais de 10 mil reais, acho que nos 7 meses. Quando deu um ano, a gente estava vendendo mais de 20 mil reais por mês. Então, isso tudo foi porque a gente aplicou coisas simples e básicas que a gente não entendia no começo. E foi isso que me tornou, então, isso que eu acredito que se tornou essa técnica e essa prática que hoje eu vejo algumas gráficas usando parte delas, outras designers, por exemplo, que eu vejo muito que trabalham em casa, eles aplicam pequenos pedaços dessas técnicas que eu uso.
Mas o que eu fiz? Eu fui além, eu estudei e montei essas técnicas e fiz com que isso se tornasse um negócio de verdade, um negócio com começo, meio e fim. Aí o que eu fiz? Eu falei, agora que isso está dando certo, a gente aplicou mais uma vez e a gente construiu uma empresa. A gente teve, durante um bom tempo, a gente teve uma empresa que faturava mais de 100 mil reais por mês. Tinha muitos funcionários, tinha equipamentos. Enfim, era uma empresa que faturava bem comparado com o mercado e dentro da região que a gente atuava. Então a gente podia considerar que tinha uma empresa de sucesso na nossa cidade. Mas o que me chamava a atenção mesmo é que todos aqueles conceitos que eu tinha antes, eles ainda martelavam na minha cabeça. Poxa, isso pode ser aplicado por qualquer pessoa. Isso pode ser feito. Qualquer pessoa que tiver vontade, que tiver habilidade e queira fazer isso, ela pode aplicar. Então por que não ensinar essas pessoas? E foi daí que eu peguei essa missão. Eu abri um canal no YouTube no ano passado e comecei a postar alguns vídeos de coisas que a gente fazia. E esse canal deu muito certo. As pessoas começaram a comentar e perguntavam para mim todo o tempo. Me agradeciam o tempo todo por estar fazendo isso para eles e que eu estava dando uma luz no fim do túnel para eles. Eu pensei, poxa, eu não preciso ficar só na minha cidade. Eu posso ajudar muita gente no Brasil inteiro. Todas as pessoas que falam português, eu posso estar aplicando esses conceitos nessas pessoas. E essas pessoas podem estar criando negócios. E foi então que a gente decidiu então fazer esse e-book. E a gente fez esse e-book para começar esse projeto. E eu coloquei todo esse aprendizado que eu desenvolvi nesse tempo todo. Os segredos, as malícias, as técnicas, as vendas. Como que a gente faz no dia a dia para resolver esses problemas. E o que dá certo e o que não dá certo. Escrevemos esse e-book. E agora a gente está lançando ele para que todas as pessoas possam ter acesso às mesmas informações que eu fui lapidando durante todo esse tempo e condensei ele em um e-book. Mas afinal, o que é esse e-book? Tá. O e-book ele é um livro digital, ele foi feito digitalmente, originalmente, para que pudesse ser distribuído de uma maneira mais eficiente para todo mundo. Ele é muito rápido para ser entregue, você pode ler no seu computador, ou pode ler no seu tablet, no celular. Então ele é bem simples. E esse livro ele foi escrito da seguinte maneira, como que ele ensina? Eu vou contando as histórias, como aconteceram, e o que deu certo e o que não deu certo. Eu dou as dicas e os truques e eu vou contando isso em forma de história e dando lições práticas de como que isso funciona no dia a dia. Então ele é um livro que foi escrito muito simples, uma linguagem muito simples, até porque você não precisa aprender muita parte técnica no começo, você precisa só saber como que funciona o negócio, como que esse negócio pode ser rentável. E na verdade você não precisa aprender técnica nenhuma, você não precisa ter a parte técnica para fazer isso, basta que você goste da área. Se você conhecer parte técnica como designer, os programas, enfim, que são usados, melhor, mas não é necessário que para você faturar ou para você ganhar dinheiro, você não precisa necessariamente conhecer toda a parte técnica, você precisa aprender o negócio e como ele funciona. Então ele está escrito muito simples, qualquer pessoa pode ler, entender o conteúdo e poder aplicar essas técnicas que eu ensino muito rápido. Tá, mas por que esse e-book ele pode me ajudar? Então eu vou te explicar como que ele ajudaria você. Você imagine que se você tivesse que aprender, você diz assim, ó, agora eu quero montar uma gráfica, uma empresa de comunicação visual. Imagine quanto tempo você teria que despender, teria que gastar, quanto livro você teria que ler, quantos cursos você teria que estar presente, quantas feiras na área você teria que visitar para você começar o network de pessoas, quantas pessoas você teria que conhecer durante esse tempo todo para você aprender isso e para você poder usar isso na prática. Você ter que filtrar isso, entender como funciona e depois colocar isso de uma forma prática e saber como tudo funciona. Eu, por exemplo, levei 10 anos para entender tudo isso. E eu estou colocando tudo isso num livro, onde você vai poder fazer isso aí. No outro dia você vai estar aprendendo coisas que eu levei, às vezes, anos testando. Então essa é uma das vantagens que você vai ter em relação comprando esse e-book. A outra coisa é que esse e-book ele é como se fosse um mapa. Ele vai te dar toda a direção que você tem que tomar, desde o começo do seu negócio, até a como você vai contratar as pessoas que vão trabalhar com você, se é que você vai contratar, ou você vai fazer sozinho, se você vai, a parte financeira, como que você tem que gerir, como que você vai cobrar o seu cliente, coisas que funcionam, coisas que não funcionam, desenvolver parceiros, por exemplo, quais os sites melhores para você comprar produtos ou para você pedir material,
Entendeu? Então, tudo isso é um mapa, praticamente. É um atalho realmente para uma coisa. Você vai encurtar todo esse período de aprendizado, você vai encurtar simplesmente lendo esse livro. Outra vantagem, por exemplo, você não precisa entrar numa faculdade ou ter que entrar num curso caro, por exemplo, para aprender tudo isso. O e-book ele te dá uma direção de como você vai ter um negócio, você vai aprender um negócio. Como eu disse, ele não ensina para você parte técnica, como você usar o programa, como que você imprime. Não. O livro ele fala de negócio, ele como que ensinar você a montar o negócio. Essas outras coisas você não precisa tecnicamente saber para que você possa ganhar dinheiro, como eu disse anteriormente. Você precisa saber como funciona o negócio. Agora, imagine se você pudesse aprender todos esses truques que eu demorei anos para aprender e você pudesse aprender e aplicar ele já no outro dia, montando um negócio, e você pudesse saber como que eu fiz para conseguir mais de 3 mil clientes, quais os passos que eu dei para conseguir fazer isso, e esses clientes me geraram mais de 500 reais por dia de lucro, isso valeria a pena ou não? Ou você gostaria de passar por todo o processo para aprender? Se eu tivesse alguém que me ensinasse na época, eu com certeza gostaria de ter aprendido com essa pessoa, porque economizaria um tempão. Talvez eu tivesse até desistido do negócio se eu não fosse tão insistente como eu fui. E talvez você possa até desistir de um negócio que é muito bom para você por simplesmente não saber para onde ir, ou quais os atalhos que você vai enfrentar, ou quais os atalhos que você tem que pegar, ou quais as dificuldades que você vai enfrentar. Então você tendo uma noção do que você vai ter pela frente, você sabe quando é a dificuldade que você está enfrentando é normal ou não. Agora imagina, o negócio que eu estou te oferecendo, você vai poder trabalhar a partir da sua casa. Você não vai precisar contratar alugar um escritório, você não vai precisar contratar funcionários, você não vai precisar investir aí numa franquia, uma coisa cara. Entendeu? Você simplesmente, o que eu vou te passar é conhecimento. Você vai aprender o que eu fiz na prática, que deu resultado para mim e que pode dar resultado para você. Você vai poder trabalhar a partir da sua casa, usando um computador, uma conexão de internet e uma linha telefônica. Se você tiver mais recursos, ótimo, mas entenda, não precisa mais do que isso para você começar o negócio e crescer a partir disso. Você vai aprender a gerar lucro todos os dias. Por quê? Porque esse tipo de negócio, ele é um negócio que você pode pulverizar clientes, ou seja, você tem vários clientes ao mesmo tempo consumindo o produto, então todos os dias você vai ter pagamentos, então o seu fluxo de caixa é muito rápido. Então com isso você consegue ter uma renda muito rápida e recorrente, e isso vai crescendo com o decorrer do tempo. Tá? Imagine, você vai precisar fazer tudo isso sem precisar frequentar cursos caros, como eu já frequentei, sem precisar pagar por ir para um monte de feiras que custam caro também, tem que deslocar, ir para muito longe. E tudo isso você vai poder fazer na sua casa, no seu computador mesmo assim. Tá, parece sonho, né? Você fica falando assim, é um sonho. Tá, mas eu fiz e eu garanto, qualquer pessoa pode fazer isso que eu estou falando para você. Isso eu estou dizendo porque eu sei exatamente o que eu estou te oferecendo. Tá? Ok, mas você deve estar se perguntando, como é que eu vou trabalhar se eu não sei nada sobre o negócio? Como é que eu vou contratar as pessoas que vão trabalhar? Como que eu vou vender se eu nunca vendi nada? E quais as garantias que eu vou ganhar nesse dinheiro que você está me dizendo que eu vou ganhar? Tá. Vamos responder essas perguntas uma a uma para você entender como que como que funciona. Então vamos lá então para a primeira pergunta. Como é que você vai trabalhar nesse negócio se você não sabe nada do negócio? Bom, eu vou te avisar que quando eu comecei também não tinha nada, não tinha YouTube, não tinha, a internet era muito escassa ainda, poucas pessoas tinham, não tinha essa facilidade que a gente tem hoje dos smartphones, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nada disso. Para que as pessoas que comprarem o e-book e tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, ou por exemplo, para sanar aquelas dúvidas que você tem em relação às coisas que vão ocorrer quando você começar a implantar esse negócio, a gente criou um grupo no Facebook. Esse grupo já está funcionando, ele está com as primeiras pessoas que a gente pôs para testar. E essas pessoas, elas interagem entre elas. Então, quando elas têm dúvida, elas postam. E se as próprias pessoas de dentro desse grupo não resolvem o problema, ou então não aconteceu alguma coisa com ela, que ela resolveu o problema na cidade dela, o que a gente faz? A gente entra nesse grupo. Na verdade, eu estou entrando toda hora, todo dia eu estou vendo esse grupo. E aí, quando eu tenho uma pergunta que eu posso responder na hora, eu já respondo. Se não, pouco tempo depois, alguém responde.
Tá sempre a Daniela lá também respondendo as perguntas do pessoal. Então, todas as dúvidas que vocês vão ter, na verdade, a gente já sabe de cor e salteado como que resolve. Então, a gente pode entrar lá a qualquer momento e responder essa pergunta. É que como são várias perguntas, eu não sei quais os problemas você vai enfrentar. Conforme você for enfrentando esses problemas, a gente vai respondendo isso lá dentro do grupo do Facebook. E isso vai ajudando todo mundo também que está na comunidade. Além disso, a gente também tem o canal. Talvez você tenha até vindo por esse canal. O canal se chama Minha Gráfica em Casa, que é um canal no YouTube onde a gente criou, onde a gente põe tutoriais, a gente responde perguntas, a gente dá dicas, a gente cria muitos conteúdos que ajudam o pessoal a estar crescendo junto, cada um no seu nível, lógico, mas sempre tem lá uma resposta para as perguntas que você está buscando. E esse canal ele é de graça, você não precisaria comprar nada para você acessar ele. Inclusive, você pode acessar ele agora mesmo, indo para o YouTube procurando o canal Minha Gráfica em Casa. Vai estar lá disponível para você. Isso a gente vai ajudando também. Lá também tem uma área fechada. Nessa área fechada são exclusivamente para as pessoas que são do grupo que compraram o e-book. Então essas pessoas elas vão ter conteúdos diferenciados, conteúdos que são exclusivos para quem está praticando isso no dia a dia. Ok? Essa área você não vai encontrar lá, mas quem faz parte do grupo que está no grupo do Facebook, que comprou o e-book, vai poder ter acesso também a esse conteúdo. Tá, mas como é que eu vou contratar as pessoas que vão trabalhar no meu negócio? Bom, você não vai precisar contratar ninguém. Essa é a premissa desse negócio. Você vai ter parcerias. Essas parcerias eu vou te ensinar no e-book como que você monta essas parcerias. Como que você faz para adquirir e gerenciar essas parcerias. Então, você não precisa contratar ninguém. Eu não indico você contratar ninguém, principalmente no começo, quando o seu giro vai ser pequeno e praticamente ele vai dar para se sustentar você e quem estiver trabalhando junto com você. Eu não sei se você vai trabalhar sozinho ou não. Mas o que eu digo é, você vai trabalhar num modelo de negócio onde a parceria é o mais importante. Tá, Jack, mas como é que eu vou vender se eu nunca vendi nada? Não tem problema. Vender não é o problema. Na verdade, ele é a solução dos seus problemas. Bom, brincadeira, tá? Na verdade, é assim, eu também não gostava de vender nada. Tanto é que teve uma época que eu resolvi ser vendedor de consórcio de seguros e eu saí para vender esses papéis, como dizem, e na verdade eu acabava comprando o produto que as pessoas que eu ia oferecer. Então é mais fácil eu comprar de alguém do que eu estar vendendo. Mas o que ocorre é que, usando as nossas técnicas de atração de clientes, eu vou te ensinar você como que você faz para atrair os clientes e não você ficar lá batendo lá e insistindo para que ele compre de você. Não, você vai gerar uma forma de atração e os contatos são gerados naturalmente, então isso faz com que seja muito mais fácil você vender. Na verdade, é o cliente que acaba comprando de você porque você vai gerar valor para o cliente. Então, a partir desse momento, você vai poder passar a não ter só um cliente, mas você vai gerar uma relação de confiança com esse cliente e ele vai sempre comprar de você. Então fica muito mais simples a parte da venda. Não é aquela venda como vender cosmético ou vender alguma coisa que se você não gosta de vender, com certeza você ainda vai vender porque isso é um processo natural que acontece nessas técnicas que eu uso. Tá, mas como é que você vai me garantir que eu vou ganhar isso aí que você está falando que eu posso ganhar? Tá. Você comprar o e-book, ler o e-book, não vai garantir que você ganhe o dinheiro que eu estou dizendo que você vai ganhar lá. Isso tudo, claro, é uma possibilidade. Na verdade, a possibilidade eu coloquei a mínima, porque você pode ganhar muito mais do que isso, desde que você seja aplicado, você faça as coisas que eu estou te ensinando lá e seja esforçado. Não adianta você comprar o e-book e lê-lo somente e não aplicar as técnicas que eu estou lá. Então, e vai depender de você, o esforço vai ser seu. Cada um vai conseguir de uma maneira mais rápida, outro vai conseguir um pouco mais lento. Se você for a fundo nas técnicas que eu estou ensinando, com certeza você vai obter muito resultado, muito maiores do que esse que eu estou prometendo para você, ok? Bom, mas se mesmo assim, você por algum motivo, você comprou o e-book e falou, não é isso que eu queria, não tem nada a ver, eu não vou nem perguntar para você qual é o motivo que você não gostou do livro. Se você não gostou porque a letra está muito pequena, os desenhos que estão lá no e-book você não gostou, então não precisa nem dizer o que é. Você me manda um e-mail e eu devolvo para você o dinheiro em até 7 dias depois da compra. Então, se até 7 dias depois da compra você não quiser mesmo o e-book, você me manda um e-mail e fala, eu quero meu dinheiro de volta e eu vou devolver o dinheiro para você.
Então é isso que eu estou oferecendo para você. Eu estou oferecendo um e-book onde contém os mapas de todas as coisas que eu aprendi durante... Eu tenho, na verdade, muitos anos aí nessa área, mas eu afirmo para você e digo que todo esse conhecimento eu pratiquei em 1 ano e eu consegui os resultados que eu estou prometendo para você, até muito mais. E eu estou oferecendo para você uma comunidade onde a gente vai poder interagir, você vai poder tirar dúvidas sobre o e-book. Então você não vai ficar desamparado, você vai ter pessoas que vão estar ajudando você, além de eu estar postando isso. Você vai ter um canal de conteúdo gratuito, onde você vai poder ver isso, tutoriais, você vai ter um canal no YouTube onde você vai poder ver muita coisa, onde você pode ver, mesmo se você não comprar esse e-book. Vai ainda ter dentro desse mesmo canal do YouTube uma área restrita. Essa área restrita ela é só para as pessoas que compraram o e-book. Por quê? Porque lá elas vão poder falar a mesma língua, elas vão poder conversar melhor com as outras pessoas que estão participando desse projeto. Elas vão estar lá mais unidas e vão estar falando a mesma língua. Então eu não posso abrir para todo mundo porque as pessoas podem não entender o que a gente está falando lá. Então ele só vai ser aberto mesmo para as pessoas que compraram o e-book. Então clique no botão em algum lugar dessa página onde tem o botão para você comprar. Compra esse e-book. Depois você vai ter acesso a ele imediatamente. Você vai poder participar da comunidade, vai poder ter o acesso ao canal do YouTube. E aí a gente vai caminhar juntos para que a gente possa obter os resultados que você tanto almeja. E que você possa conseguir todos os resultados que a gente está prometendo aqui, e todos, até muito mais, porque na verdade isso é só o começo na sua vida, isso aí são coisas que podem melhorar muito. Você vai ver isso na prática a partir do momento que você começar a praticar isso, ok? Então, talvez esse curso não fique aberto por muito tempo, não sei quanto tempo ele vai ficar, mas aproveite, essa é uma oportunidade para você mudar de vida e para você não mais ter que participar dessas crises aí. Decida não participar mais dessas crises, ok? Um grande abraço.